Então, eu estou aqui com os quatro assuntos abertos, menos o estado físico da matéria, certo? Estou com substâncias e misturas, separação de misturas, estou com limite de solubilidade e tratamento de água. Eu estou na revisão ainda geral, certo? Então, caso algum de vocês queira que eu revise alguma coisa, semana passada eu revisei a parte de destilação fracionada, foi? Mas ainda tem outros tipos de separação de mistura, se vocês quiserem eu reviso. Fala pra dentro, fecha a porta aí, mamãe, fecha. Então, nós temos aqui separação de misturas, substâncias e misturas. Deixa eu só já compartilhar a tela com vocês, peraí. Pronto. Primeiro, estou aqui com os slides de separação de mistura. Substâncias e misturas, que a gente revisou um pouquinho na semana passada, não foi? Substância simples, substância composta, alotropia. Alotropia eu não falei, né? Essa aqui foi bem no início da quarentena mesmo. Substâncias e misturas. A gente revisou um pouquinho na semana passada. Estou com os slides de separação de misturas aqui, certo? Se vocês quiserem que eu revise alguma coisa sobre ou destilação novamente, sobre evaporação, sobre separação magnética, certo? Vocês digam, a gente revisa. Ou então, estou revisando aqui, o que eu achar que vocês estão tendo um pouquinho de dificuldade, eu reviso aqui. Parte de solução, que é aquela parte de limite de solubilidade, né? E o que a gente deu por último foi o tratamento de água. Certo? E aí, pessoal? Estou com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém falou no chat aqui. Não, alguém está falando, colocando os nomes aí. E aí? Revisão. Então veja o que é que vocês têm um pouco de dificuldade. Se querem que eu revise. Vamos lá. No chat ninguém falou. Vou deixar o chatzinho aberto aqui. Paulo, uma pergunta que eu sempre tive dúvida, mas tive... Paulo, uma pergunta que eu sempre tive dúvida, mas nunca me lembrei de perguntar. E aí, meu amigo? Lembrou agora? Ian. Uma pergunta que eu sempre tive dúvida, mas nunca me lembrou de perguntar. Então tá com dúvida ainda, né? Professor, reviso solução, estou com dúvidas em umas coisas. Certo. No privado não vou dizer quem foi. Certo? Uma colega pediu para revisar a solução. Já está no slide aqui. Solução é o seguinte, é uma mistura homogênea. É uma mistura homogênea, a gente chama solução. Então, mistura homogênea é aquela que você só tem uma fase, certo? Visível, tanto a olho nu, deixa eu colocar em tela cheia, pronto. Visível a olho nu ou no microscópio, certo? Uma solução, mistura homogênea. Então, por exemplo, água e álcool, solução, porque é uma mistura homogênea, certo? Água e açúcar totalmente dissolvido, mistura homogênea, ok? Então, se você vê só uma fase, uma mistura homogênea, as misturas homogêneas a gente pode chamar de solução, certo? Classificação de misturas, que é a solução. Pode ser uma suspensão formada por mais de uma fase em que as partículas são visíveis a olho nu, certo? Uma suspensão. Então, aqui não é uma solução, né? É uma suspensão, porque as partículas são visíveis a olho nu. Por exemplo, água e areia. Certo? Rian levantou a mão, é uma dúvida, Rian? Rian levantou a mão. Essa é a pergunta, Rian? 70% da superfície da Terra, mas na Terra inteira existe mais água por metro cúbico ou ela é só abundante na superfície? Ixi, entendi não. Já eu volto aí, sabe? Ficou meio estranho aí a pergunta. Ok?
É a superfície, né? Superfície do globo, a superfície, aquela camada superficial, 70% é água, certo? Então, é assim, a área, né? Não é o volume da Terra, é a área dela, certo? Suspensão, por exemplo, água e areia. É uma suspensão porque as partículas são visíveis ao olho nu. O coloide é um pouquinho diferente. As partículas têm tamanho nanométrico, somente visíveis ao microscópio. Exemplo, sangue. Exemplo, leite. Ok? Suspensão, água e areia, aquela mistura heterogênea, clássica, que você vê as partículas, né? O coloide também é uma mistura heterogênea. Por que a mistura heterogênea? Porque você vê as partículas só no microscópio. Sangue, água. Água não, desculpa, leite. Você só vê as partículas no microscópio. Também é mistura heterogênea. Então, suspensão e coloide são misturas heterogêneas. Suspensão e coloide são misturas heterogêneas. Certo? A solução é a mistura homogênea, porque as partículas não são visíveis nem mesmo ao ultramicroscópio. Sistema homogêneo. Então, toda vez que vocês viram o nome suspensão e coloide, são misturas heterogêneas. Suspensão você vê olho nu, coloide você só vê no microscópio, certo? E a solução é mistura homogênea. Então, tanto faz você dizer solução quanto mistura homogênea, é a mesma coisa. Beleza? Passa aqui. Então, a solução podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Primeira coisa. Então, a solução tem dois componentes. Pode ser o soluto e o solvente. Então, toda vez que você vir solução, você lembra de mistura homogênea. E toda vez que você lembrar de mistura homogênea, vai ter duas partes ali. Vai ter o soluto e vai ter o solvente. Certo? Por exemplo, soluto é a substância que é dissolvida. Certo? Não sei se eu coloco aqui um exemplo já. Soluto é a substância que é dissolvida. O solvente vai ser aquela substância que dissolve. O solvente dissolve, o soluto é dissolvido. Certo? O solvente dissolve, o soluto é dissolvido. Por exemplo, você coloca água e sal. O sal dissolve todo na água, vira uma solução. Concorda comigo? Se o sal se dissolver todo na água, o sal ali vira uma solução, porque vira uma mistura homogênea. Todo o sal foi dissolvido. Certo? Então, um dissolveu, outro foi dissolvido. Um dissolveu, outro foi dissolvido. Então, se você colocar água e sal, o sal dentro da água, a água vai dissolver o sal. A água vai dissolver o sal. Quem é que dissolve? É o solvente. Então, a água é o solvente, o sal é o soluto. Certo? Então, um detalhe, a água solvente universal, certo? Dissolve a maior quantidade de solutos. Então, sempre que tiver água, vamos dizer, existe uma altíssima probabilidade dele ser o solvente. Eu acho que 100% dos casos. Não vou dizer 100%, que eu evito dizer 100%, certo? Eu evito dizer isso, com certeza. Certo? Mas a água é um solvente universal. Certo? Oh, Deus, volte. Pai, não precisa aceitar. Eu preciso fazer um negócio com isso, entendeu? Genericamente diz que a substância em maior quantidade é o solvente e menor é o soluto. Genericamente, viu, gente? Não é toda vez, não. Porque quanto maior o soluto, aquela substância vai deixando de ser solução. Certo? Por isso que a gente diz que genericamente a maior quantidade é o soluto. Solvente, desculpe, e a menor quantidade é o soluto. A maior é o solvente, a menor é o soluto. Ok? Até aí, beleza, gente? Até aí, beleza? Ninguém respondeu? Vou pra frente. Solubilidade. Então é o seguinte, digamos que eu tenho aqui esse... Pronto. Então nós temos esse exemplozinho aí. Você pega 30 gramas de KCl, que é o cloreto de potássio, certo? Digamos que é NaCl, vamos dizer aqui, que é NaCl, certo? Não, você colocou o exemplo KCl, vamos lá. Você pega o cloreto de potássio, 30 gramas, e coloca em água, em 100 gramas de água. Certo? Temperatura de 20 graus Celsius. Mexendo muito bem com a colher,
todo o KCl foi dissolvido. Certo? Então, aqui virou uma solução, porque todo o KCl foi dissolvido na água. Certo? Você virou uma mistura homogênea. Você não vê o KCl nem em microscópio. Está todo dissolvido. Vira uma solução. Agora você vem com mais 10 gramas de KCl. Você já tinha 30 dissolvido. Não desaparece, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ele está dissolvido. Se você pega água e açúcar, coloca o açúcar na água, ele dissolve todo, você pensa que desapareceu o açúcar. De jeito nenhum. Você não pode dizer a massa desaparecer do nada. Certo? A energia se conserva, a massa se conserva. A massa está ali, ela está dissolvida. Todo o açúcar está dissolvido. Nesse exemplo aqui, todo o KCl está lá no copo, mas ele está o quê? Dissolvido. Certo? Você vem com mais 10 KCl, já tinha 30, você pega esse copinho e traz para cá, certo? Já tinha 30 dissolvido, vem com 10 e coloca aqui. Mexe, 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 e você vê que dos 30, 6 ficou lá embaixo. Aí você mexe mais, mexe, 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 e você vê que ainda continua 6 gramas. Mexe, 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 e você vê ainda continua 6 gramas. Ou seja, esses 6 gramas não vai ser dissolvido, certo? Ou seja, se você tinha 10, dissolveu 6, dissolveu 6, ficou, não dissolveu, desculpa, quanto é que foi dissolvido? 4, né? Você já tinha 30, está dissolvido. Aí vem com mais 10, desses 10, 6 ficou lá embaixo. Quanto é que foi dissolvido? 4. Então já tinha 30 dissolvido, com mais 4, 34. E 6 não se dissolve de jeito nenhum. Aí aqui você chegou no seu limite de solubilidade. Limite de saturação, certo? Essa parte que não ficou dissolvida, a gente chama que ficou o quê? Saturada. Essa parte aqui que não dissolveu é a parte saturada. Então, o que a gente diz saturada é que chegou no limite, certo? A turma está bagunçando muito. Olha, estou saturado, certo? Digamos assim, está assistindo uma série, não aguenta mais assistir aquela. Ou saturei, ou seja, você chegou no seu limite. Entendeu? Dali você não passa. Então, aqui é o limite de solubilidade, ou chama limite de saturação. Então, esses 6 gramas não vão ser dissolvidos. Ou seja, esses 100 gramas de água só podem dissolver no máximo 34 gramas de KCl a 20 graus Celsius. Então, 3 coisas que você tem que saber. A quantidade de solvente, a quantidade de soluto e a temperatura. Para saber o que dissolve, quanto dissolve, a solubilidade, você tem que saber 3 coisas. A quantidade de solvente, a quantidade de soluto e a temperatura. Por quê? Porque se você, em vez de ter 100 gramas de água, você tiver 200, ele vai conseguir dissolver esses 6, sim ou não? Em vez de ter 100 gramas de água, você ter 200, você vai conseguir dissolver esses 6? Você acha que se você consegue? Aqui eu tenho 100 gramas de água, digamos que tem um copo agora com 200, você vai dissolver? Sim ou não? Sim. Porque você aumenta o limite de solubilidade, porque você aumentou a quantidade de solvente. Certo? Em vez de você tiver, por exemplo, 34, e você tiver, por exemplo, colocar mais 2 gramas em vez de 10, ele vai dissolver? Vai, porque você diminui a quantidade de soluto. Certo? Então, a forma de você não ter saturação é o quê? Você aumentar a quantidade de solvente ou diminuir a quantidade de soluto. Certo? Deixa eu ver como é que eu estou me vendo aqui. Pronto. Diminuir a quantidade de soluto. Em vez de, por exemplo, colocar 10, colocar 2. Se você colocar 2 gramas, vai ficar saturado alguma coisa, sim ou não? Em 100 gramas de água, você colocar 2 gramas em vez de 10, vai ficar alguma coisa saturada? Sim ou não? Repetindo a pergunta. Acho que alguém já respondeu. Em vez de colocar mais 10 gramas, você coloca mais 2 gramas. 2. Vai ficar alguma coisa saturada? Não. O privado aqui, deixa eu ver. No caso, um exemplo é aquelas vitaminas C que se dissolvem na água. O soluto é a vitamina e a água é o solvente. Sim, com certeza.
A água é o solvente, o soluto é aquela pastilha lá, né? Então, a água dissolve aquela pastilha. Ou a pastilha é dissolvida na água, né? O português aí. Um dissolve, o outro é dissolvido. Quem dissolve é o solvente, quem é dissolvido é o soluto. Teve água no meio? Teve. A água é o solvente. Teve água no meio? Teve. A água é o solvente. O que sobrou, o outro é o soluto. Certo? Isso aqui é para líquido e sólido. Certo? Quando você tem dois líquidos, aí um não é dissolvido, é diluído. Cuidado com isso aí, viu? Se você pega um sólido e um líquido, se aquele líquido dissolve aquele sólido, está dissolvido. Se você pega dois líquidos, ele está diluído. Água sanitária e água. Né? É solvente e soluto? Não, a água sanitária não vai ser dissolvida. A água sanitária vai ser diluída. Diluída em água. Tá? Quando envolve dois líquidos, não é diluído. Ou é diluição, não é dissolução. Então, se você colocar mais 10 aqui, isso aqui vai ficar o quê? Saturado. Aí vem aqui com mais 10. Volta. Com mais 10 e coloca. Oxe, se ele não conseguir dissolver o 6 e vai conseguir dissolver esse mais 10, não vai, que está no limite. Ó. Se você colocar soluto aqui, não vai acontecer nada. Ele vai vir para baixo, vai ficar saturado mais embaixo. Ele não conseguiu dissolver os 6, vai conseguir dissolver os outros 10? Não vai. Porque ele chegou no limite. O limite de dissolução de 100 gramas de água é de 30 gramas de KCl. Certo? A 20 graus Celsius. Mudando a temperatura, isso aqui muda um pouquinho. Acho que tem uma conta no próximo slide, não tem? Pronto. Da figura anterior, observamos que 34 gramas é o máximo de cloreto de potássio que pode ser dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, são três coisas. Quantidade de soluto, quantidade de solvente e temperatura. Professor, a 25 graus Celsius pode ser que mude? Muda. A 100 graus Celsius muda? Muda. Ele consegue dissolver mais. Tem umas substâncias que conseguem dissolver mais e aumentando a temperatura eles conseguem dissolver menos, certo? Eu acho que tem uma tabelinha na próxima aí. Todo cloreto de potássio adicionado, além desse valor, não se dissolve, indo para o fundo do copo, ficando saturado. Não. Então, a solubilidade de KCl é 34 gramas por 100 gramas de água. A 200 gramas, ele dissolve mais, 68. A 300 gramas, ele dissolve 102. Então, se aumentando a quantidade de solvente, vai conseguir dissolver mais soluto. Certo? Aí eu fiz a continha aqui com 150 gramas, né? Fizemos uma regra 3 simples. Lembrando que esses slides estão no Classroom, viu? Estão no Classroom. Gostaria que vocês tivessem todos esses slides no tablet, no computador, no celular. Não pega espaço, não. Certo? Então, designação, isso aqui o que eu escrevi aqui, tá nesse... Oi. Certo, não vai lá pra fora não, quero ser sozinho lá fora não. Do quarto aí. Então tá aí o limite de solubilidade, ou coeficiente de solubilidade, é o quê? Chega no limite. É o número que representa uma certa temperatura, ou a temperatura de novo. A quantidade máxima de certa substância, de solvente, em dissolver determinada quantidade de outra substância solúvel. Esse limite existe quando as substâncias estão em estados diferentes daquela temperatura ambiente, certo? Tem umas continhas, pronto. Aqui, ó. Então, algumas substâncias, está aqui o KCl, que a gente fez o exemplo, foi? Variando a temperatura, esse limite aumenta, tá vendo? Vendo aí? A 20 graus Celsius, olha a tabela. Você sempre pegar a tabela, você acha o eixo X, olha o eixo X e olha o eixo Y. Eu sempre confundo se é abscissa, eixo X é abscissa ou ordenado. Acho que é abscissa, abscissa. Pegou uma tabela, certo? Pegou um gráfico, pegou um eixo de coordenada. Você olha quem está no eixo X, na abscissa, quem olha é ordenado. Então, o que é que está dizendo aqui esse gráfico?
Eixo X, temperatura. Eixo Y, solubilidade. Ou seja, ele está vendo a solubilidade de algumas substâncias em determinadas o quê? Temperaturas. Então, a primeira coisa que você tem que saber no gráfico. Cai muito em F, viu? Muito. Interpretação de gráfico. Vocês têm que sair do nono ano já sabendo. Já. Não craque, né? Mas sabendo pelo menos que é o eixo X e o eixo Y, no mínimo, né? Pelo amor de Deus. Ele está dizendo qual é a solubilidade a determinadas temperaturas. Eu fiquei travado aí. Então, por exemplo, KCl, está aqui, esse azul. KCl a 20 graus Celsius, que a gente viu no exemplo, sobe. Pum. Cadê? É até diferente do valor lá, né? Um pouquinho, ele disse que era 34, é 34 mais ou menos, 33. Então, a 20 graus Celsius, a 25 que é a temperatura ambiente. Vamos colocar aqui. Sobe o KCl, bateu aqui, vem para ir para o eixo Y, é mais ou menos o que? 32, né? 33 gramas por 100 gramas de água. A 25 graus Celsius. Nessa temperatura que a gente está aqui. Digamos que a temperatura suba. Você vai aqui para 60 graus Celsius. Ou a solubilidade aumenta. Aí. Os mesmos 100 gramas de água a uma temperatura de 60 graus, certo? Uma água a 60 graus e vai conseguir dissolver quase 10 vezes mais. 10 vezes não, né? 10 gramas a mais. Ó, cadê minha setinha? Aqui. 60 graus. Então sobe, vai subindo. Bateu na reta que eu quero, do KCl, tem que ir para a esquerda. Aí. Opa, a 25 foi 33, a 60 foi quanto? Mais ou menos 43, 44. Ó. Ele consegue dissolver mais. Ó. Então a 30 graus consegui dissolver 33, a 60, duplicando a temperatura, ele consegue dissolver 10 gramas a mais. Ou seja, esse copinho aqui, ó. Volte. Se essa água tivesse a 60 graus, esses 40 que eu coloquei eram dissolvidos, sim ou não? Ficava alguma coisa saturada? Se isso aqui fosse a 60 graus, esses 6 gramas ficariam saturados, sim ou não? Se a temperatura dessa água fosse 60 graus, em vez de 20. Oi. Repetindo a pergunta. Vamos lá. A água estava a 20, conseguiu dissolver só 34. Se essa água tivesse a 60, esses 6 gramas seriam dissolvidos, sim ou não? Duas pessoas responderam lá. Acho que sim, não é acho. Não é acho, tem que saber. Pela aquela tabela que eu coloquei por essa tabela aqui. Vou interpretar aqui a tabela. A 60 graus, 100 gramas de água consegue dissolver no máximo 44 gramas de KCl. A 30 só consegue dissolver 34. A 60 já vai para 44. Certo? Então eu pergunto. Esses 100 gramas de água, se estivesse a 60 graus, eles conseguiriam dissolver todo esse KCl que colocou, esses 40, né? Tem 30 mais 10. Ficaria alguma coisa saturada, sim ou não? Lembrando que eu tenho 40 gramas no total aí, né? Ficaria alguma coisa saturada? Porque a 20 ficou saturado. E fosse a 60 graus, ficaria saturado esses 6 gramas? João Lucas disse que seria dissolvido, Esther disse que seria dissolvido. João Lucas disse, eu vou confiar que sim. João Pedro fez uma pergunta, sim? Não sei se responde uma pergunta com outra pergunta, João. Uma pessoa, isso no privado, fez uma pergunta com outra pergunta, sim? Tá? Sim, conseguiria dissolver. Se o limite de solubilidade é 60 é 44, por que não dissolve 40? Então, a 60 graus, 100 gramas de água consegue dissolver até 44 gramas de KCl. Eu coloquei 40, então era tudo dissolvido.
Se essa água tivesse a 60 graus, isso aqui não ficaria saturado. Se essa água tivesse a 60 graus, isso aqui não ficaria saturado. Isso aqui também não ficaria, né? Por que que você tinha 34? Ah, tinha 6. Ficaria um pouquinho dissolvido aqui. Certo? Ok? Vou voltar para o gráfico. Pronto. E tem várias substâncias. Tem uma que fica mais ou menos constante, que é o sal de cozinha. Certo? Então, a temperatura ambiente que vocês estão agora, que nós estamos, 100 gramas de água, um copinho, 100 gramas de água, mais ou menos 100 ml, né? 1 grão por ml. Mais ou menos um copinho de 100, copinho descartável. Não descartável não, né? Vamos evitar usar descartável, que a gente falou nas aulas passadas. Copinho descartável de 100 ml tem mais ou menos 100 gramas de água. Aquele copinho só consegue dissolver a temperatura de 25 graus Celsius, consegue dissolver até 34 gramas de sal. Faça aí o teste depois. Pega um copinho, 100 ml de água, pega uma balançazinha e tente dissolver mais de 34 gramas de sal de cozinha. Acho que é 34, o limite é mais ou menos isso aí. Certo? Deixa eu colocar para carregar o negócio aqui. Voltando. Se você tentar dissolver, por exemplo, 50 gramas de sal naquele copinho descartável de água, ele não vai dissolver. Pode fazer o teste. Certo? Vamos fazer. Eu tenho uma balançazinha. Aí nós temos aqui... Vocês querem que eu faça aqui ao vivo? Ver se consegue dissolver? Quero que eu faça esse teste aí. Eu tenho uma balançazinha, tenho um sal. Vamos lá. Vou fazer um experimento aqui. Volto já, viu? Mas, por favor, principalmente os meninos, comportem-se. Viu? Estão em aula. Comportem-se aí. Olha a infantilidade, viu? Meu Deus do céu. Esqueci da água, peraí. Vou pegar água no banheiro. Então, um copinho aqui, ó. Cadê? Pronto. Esse copinho aqui tem 150 no máximo, certo? Então, aí eu acho que eu coloquei 100 ml. Aí eu tenho uma balança. Balançazinha. Vamos ver se presta essa balança. Opa, prestou. Uma balança, tal. Eu vou pesar umas gramazinhas de sal aqui, aí, tal. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui.
que esse povo tá falando, hein? Sei quantas mensagens no chat, quer ver? Só besteira. Ah, meu Deus, se eu perder tempo com isso. Deixa eu baixar aqui, mas vocês vão ver. Aqui o sal. Balançazinha. Vamos pesar aqui. Quantas gramas de sal? Vocês não estão vendo ainda. Pronto. É um negócio difícil de pegar essa balança, viu? Vamos colocar aqui quanto? 34 gramas. E a balança do... eu tirei até aqui, tá? Ah, só tem 1 grama aqui. Esse sal que não empresta. Tá, mas peraí. Aqui tá em grama, viu? Não tá em grama não, viu? Aqui já tem 94 já. Tava em outra unidade, tá vendo aí, ó? 78. Ixi, mas outra. Quantos minutos eu tenho? A gente continua na próxima, viu? Relaxa. Tá. Não, meu amigo, tá em grama não isso aqui. Agora tá em grama. Ih, só tem isso. 1 grama. É. Vou chegar no 34. Ai, muito aqui, né? Tá errado. A essa não vai conseguir dissolver isso tudo, não. 11. Olha quanto de sal eu tenho já. Essa quantidade de água vai dissolver isso aqui tudinho. Dissolve não, viu? Eu tenho quanto já? 14. Vou testar aqui. Tem um negócio errado. Pela gráfica, deixa eu ver o gráfico aqui. 100 gramas de água, que é 100 ml, consegue dissolver até 34 gramas. Aqui eu tenho 15. Vocês acompanharam aí. Aí eu vou colocar o sal dentro da água. Vamos ver. Tem 15, viu? E vamos tentar mexer. Essa tabela aqui, se eu tiver errado, eu vou reclamar do autor. E vamos mexer. Rapaz, dissolve mesmo. Dissolve, viu? Olha. Mexendo, vai dissolver tudo. Então, esse 100 ml aqui tem 15 gramas, viu? Faltam 20. Será que fica alguma coisa saturada? Quanto nada saturado aqui? Dá para vocês verem não, hein? 15 gramas dissolveu, ó. Segundo a tabela, consegue dissolver 34. Vixe, tem menos de 1 minuto. Espera que eu vou encerrar essa aula e vou botar outra. Tem menos de 1 minuto, certo? Volto já. Quantos cabos eu tenho? 40. Vamos ver quanto é que volta. Então, ó, aqueles 15, acho que eram 15 primeiro, consegui dissolver. Já apareceu aí na minha tela. Consegui dissolver. Se eu mexer mais, não vai ficar nada saturado, não. Não ficou nada embaixo. Dá para ver aí, galera? Dá para ver? Mais ou menos. Tá dando para ver aí, João? Na hora que é para responder, ninguém responde. Nem no chat. Certo? Então aqui eu coloquei, pesei mais 22 gramas de sal. Ó. Ixi, volta. Mais 22 gramas de sal em cozinha, NaCl, viu? Segundo a tabela, 15 com 22 dá quanto, João? 15 com 22?
15 com 22. 17. 37. Ele vai conseguir dissolver esse 100 ml de água ou vai ficar alguma coisa saturada? O que é que vocês acham? Deixa eu compartilhar a tabela com vocês. Peraí. E aí, aqui no total eu vou colocar aproximadamente 34, 37, né? 37 gramas de sal. Vai conseguir, esse 100 ml de água, vai conseguir dissolver os 37 ou vai ficar alguma coisa saturada? O que é que vocês acham? Cadê? Tá aqui. Deixa eu aparecer aqui. Apresentação. Fechar aqui. A tabela. E aí, gente, o que é que vocês acham? Pela tabela, esses 37, aqui já tem 22, ou aqui tem 15, eu vou colocar mais 22, certo? Aqui tem 15. Aqui tem 15 gramas já dissolvido, eu vou colocar mais 22, vai ficar 37. Por essa tabela, esse 100 ml vai conseguir dissolver os 37 ou vai ficar alguma coisa saturada? O que é que vocês acham? Deixa eu ver se quem respondeu aí. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Não, quem colocou o nome na primeira precisa colocar na segunda. Todos botando nome. Tem gente que já coloca o nome 2 vezes, né? As 2 aulas. Pronto. Como ninguém respondeu, eu vou responder, certo? Se esses 100 ml dissolve no máximo pela tabela 33, 34 a 25 graus Celsius, eu vou colocar os 37, vai ficar alguma coisa saturada. Porque ele consegue só dissolver 34 e 100 ml, e eu estou colocando 37 a 25 graus Celsius, então vai ficar alguma coisa saturada. Deixa eu mexer aqui. Como ninguém respondeu, eu respondi, né? Eita, já tem um negócio saturado, viu? Aí. Já tem um negócio aqui que você não sabe de jeito nenhum. Deixa eu aproximar para vocês aí. Oi, aí, ó. Tá vendo que eu me mexendo não se dissolve de jeito nenhum? Aí. Aí eu matei a cobra e mostrei o quê? A cobra morta. Né? O cara morta a cobra, não quer ver a cobra morta. Cadê o Paulo? Aí, ó. Mexi. E existe uma saturação aqui embaixo. Ó, olha o salzinho aqui embaixo. Ó. Né? Então, já passou do limite de saturação. Tá vendo? Olha o saturado embaixo. Tá vendo? Dá para ver o saturado aí embaixo? Dá. Show de bola? Então, tinha colocado 15 e dissolveu tudo. Foi, coloquei mais 22, tem 37 no total aqui. Ele conseguiu dissolver alguma parte e não conseguiu dissolver o resto. Mexendo aqui, não vai conseguir dissolver, não. Show de bola, gente? Deu para entender aí? Então, eu fiz aqui um experimento ao vivo para mostrar o limite de solubilidade. Então, aqui eu aproximei, né? Eu coloquei aqui mais ou menos 100 ml, porque o copo tem 150. Aqui embaixo tem dizendo. Aí eu coloquei mais ou menos 100 ml. Vi mais ou menos no olho aqui. Mexi mais. Será que ficou saturado? Opa, aí, ó. Dissolveu mais um pouquinho. Mas ainda ficou o quê? Saturado. Aí, ó. E volta, meu filho. Volte. Tá dando para ver aí o sal saturado? Mexer mais. Ainda tem saturado. É que eu não, se eu inverter aqui, vai cair em cima de mim, né? Ó. Tá vendo? Dissolve de jeito nenhum. Existe uma forma de eu dissolver isso aqui, sim ou não? Se eu quero ficar tudo dissolvido, tem uma forma de eu dissolver isso aqui, sim ou não? Colocar mais água. Colocar mais água. Aumentar a quantidade de solvente.
Quando você aumenta a quantidade de solvente, tem que cuidar para não cair em cima do notebook. Isso aqui, senão queima o notebook. Se você aumentar a quantidade de solvente, você vai aumentar o limite de solubilidade da solução. Da solução não, né? Da mistura aqui. Se aumentando o limite de solubilidade, isso aqui vai conseguir ser dissolvido. Certo? Faça um cálculo simples para mim, gente, aí, por favor. Qual é a concentração dessa solução aqui, ó? Digamos que eu retire essa parte saturada, aqui tem uma solução, não tem? Tem uma solução aqui, ó. Que é uma mistura homogênea, água e sal. Só estou vendo uma fase. Uma fase. Olha só, olha lá, olha que legal. Não entendi nada que o Josias disse aí. Certo? Por favor, coloque a... Calculem, por favor, a concentração dessa solução. Digamos que eu tenha 100 ml de água. E eu consegui dissolver 34 gramas de sal. Calculem a concentração da solução em gramas por ml. Como eu sei que a maioria não sabe como é que calcula a concentração, não lembra, desculpe, saber sabe, mas ele não lembra, é bom frisar. Soluto dividido pela quantidade de solvente. E se você não souber, eu falei aqui a unidade, não foi que eu quero? Gramas por ml, ó. Não foi? Acho que alguém errou aí alguma coisa, viu? Gramas por ml, eu falei a unidade. Opa, se eu falei a unidade, como é que você calcula? Do jeito que está disposta na unidade. A unidade está o quê? Massa dividido por capacidade, né? Gramas, alguma coisa de gramas, dividido por alguma coisa de ml. Né? Aí, a Letícia G, meu, é sensacional. Né? Então, se você não pode calcular, você não pode saber o cálculo, mas se você vê a unidade que eu quero, você pega essas unidades e coloca a fórmula do jeito que está aqui. Eu tenho alguma coisa de grama? Tenho. 34. Dividido por alguma coisa de ml. Por 100 ml. Então, a concentração... Vou colocar no chat, viu? Vai ser 34 gramas dividido por 100 ml. Né? 34 dividido por 100, 0,34 gramas por ml, ó. Vai ficar grama por ml. A unidade que ficou aqui, ó, a unidade que eu pedi. Ixi, mas eu respondi? Não. Olha a unidade que ficou a concentração. Grama por ml. Olha a unidade que eu pedi. Grama por ml. Ou seja, pela unidade que eu quero, você sabe a fórmula. Viu? Não precisa saber, vamos dizer, é bom saber, mas não precisa saber as fórmulas todas. Pela unidade que ele apresenta, você tem como saber como é que você vai fazer a formulazinha. Nesse caso, eu peguei a quantidade de massa dividido por uma quantidade de capacidade. O que quer dizer isso aqui? Que a cada 1 ml da solução, eu tenho 0,34 gramas de sal. Para cada 1 ml aqui dentro de água, eu tenho 0,34 gramas de sal dissolvidos. Cuidado, Josias. Olha, se você dividir 100 ml por 34 gramas, ó, vou colocar aqui que Josias fez, viu? Se você dividir 100 ml por 34 gramas, mas vai dar concentração, vai dar alguma coisa aqui. Aí. Vai dar concentração? Não vai. Por quê? Porque vai ficar uma resposta. Quanto é 100 dividido por 34? Dá 2,34, né, Josias?
2,94, né? 2,94. Mas vai ficar gramas por ml? Não, vai ficar ml por grama. Concorda comigo? Mas se ficar ml por grama, não É vai errado, mudar, cara. não. Não é. Eu quero grama por ml. Ml por grama é diferente. É diferente. É outra coisa. Isso aí não. Por isso que eu coloquei interrogação aí, ó. Mas vocês estão vendo o chat, não. Quer dizer, vocês estão vendo marcando. Por isso que eu coloquei interrogação. Ml por grama não é concentração. É outra coisa. Certo? Aqui, por exemplo, você tem em 2,94 ml de solução, você tem 1 grama de sal. É o contrário. Certo? A cada 2,94 ml, você tem 1 grama de sal. O outro está dizendo que o quê? A cada 1 ml, você tem 0,34 gramas. Está vendo que é o contrário? Cadê? É que vocês estão vendo, não. Vocês estão vendo só o chat aí. Quer dizer, vocês estão vendo o chat que eu coloquei. O outro, 0,34 gramas por ml. Traduz isso aí para mim. A cada ml, 0,34 gramas de sal. E se eu colocar 2,94 ml por grama? A cada grama, 2,94 ml. Né? Grama por ml é diferente de ml por grama, viu? Grama por ml é diferente de ml por grama. Porque uma pessoa já disse assim para mim. Como é que ela disse? Uma aluna, faz tempo, da aula particular. Acho que eu coloquei 5 dividido por 10. Ela colocou 2. Ó, eu vou colocando aqui, nem a resposta não, viu? É? Aí, eu disse, por quê? 5 por 10. Não, ela disse, porque 10 dividido por 5 é 2. Não é? É. Aí, não, se eu 10 por 5 é 2. Então, se eu inverter, 5 por 10 é 2 também. Aí, 5 por 10 é 2. 5 por 10 vai dar 0,5, né? Na cabeça dela, faz muito tempo isso aqui, ela dizia que se 10 por 5 é 2, 5 por 10 é a mesma coisa. Não é. Viu? Matemática mudou uma coisinha, tem esse negócio de aproximar, e a mesma coisa porque só inverteu, e o bicho ficou saturado ainda. Cadê? Aí, ó. Não dissolve de jeito nenhum. Só Jesus. E passando do horário, 10h42 e Vitor não falou, 10h40. Né? Então, próxima aula. Vocês querem que eu faça alguma revisão na próxima aula de tratamento de água? Querem que eu faça uma revisãozinha de tratamento de água ou a gente já começa a matéria nova? Pode ser? Pronto. Próxima aula, revisão de... Deixa eu só colocar no chat para o povo não dizer que eu... Ah, tá aqui. Próxima aula, revisão de tratamento de... (26h40) foi pronto. 14 não voltaram mais. Aí isso que não perderam o experimentozinho, os 14. Mas pode ver no Google, né, no YouTube. Então, gente, boa quarta-feira.